Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos fazer a parte 2 do vídeo Bode Azazel e a interpretação adventista. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nos dê a tua sabedoria, perdoe pelas falhas e pecados cometidos, esteja conosco, nos auxiliando, nos dando tua sabedoria em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Para compreender com clareza o dia da expiação, aqui, para compreender com clareza o dia da expiação, é preciso saber a respeito da construção do tabernáculo, onde ocorria o ritual do santuário, bem como seus arredores. Para uma descrição geral, ver Êxodo 26:1 e para uma detalhada, Êxodo 25, 31 e 35, 40. Tabernáculo o original construído por Moisés era uma tenda com paredes de madeira. A cobertura consistia de 4 camadas de material, a mais interna era linho retorcido e outras de vários tipos de pele. A tenda media cerca de 13,3 por 4,5. O pátio, cerca de 52 de comprimento por 26 de largura. A tenda era dividida em 2 compartimentos, o lugar santo e santíssimo. Uma rica cortina ou véu dividiu os 2 compartimentos. Como não havia janelas na tenda, um candelabro com 7 hastes provia a iluminação do primeiro compartimento. Ali havia luz suficiente para os sacerdotes desempenharem o serviço. No primeiro compartimento havia 3 peças do mobiliário: a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. Entrando na tenda, cuja frente se voltava para o leste, podia-se ver, no fim do recinto, o altar de incenso. À direita havia a mesa dos pães da proposição, organizados em 2 pilhas de 6 pães cada uma. Também o incenso para o pão e as jarras para a oferta da libação. Havia também pratos, colheres e vasilhas usados para serviço. O candelabro era de ouro puro e as suas lâmpadas tinham formato de amêndoas. O objeto mais importante nesse compartimento era o altar de incenso, mediu 89 por 44. Era coberto de ouro puro, ao redor da parte superior havia uma coroa de ouro puro. Coroa de ouro. Nesse altar, o sacerdote colocava uma vasilha contendo brasas vivas, tiradas do altar do holocausto e também o incenso. Quando ele punha o incenso sobre as brasas, a fumaça subia. E como o véu não chegava ao teto da tenda, o incenso não apenas enchia o primeiro compartimento, mas também o segundo. Assim servia ao lugar santíssimo também. No segundo compartimento havia apenas a arca, que media 112 em comprimento por 66 de largura. A cobertura da arca era chamada de propiciatório, sobre o qual a expiação era feita no dia da expiação. Ao redor da cobertura havia uma coroa de ouro, semelhante à que havia no altar de incenso. Dentro da arca estavam guardadas as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. No alto do propiciatório havia 2 querubins de ouro. Ali Deus comungava com seu povo. No pátio, fora da tenda, havia um lavatório, uma bacia grande feita de bronze que continha água para lavar-se. Nesse lavatório, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar no santuário ou no início de cada serviço. No pátio, a leste do lavatório, havia também o altar do holocausto, que tinha o mais importante propósito em todas as ofertas sacrificais. O altar media 1,33 metros de altura. Para se ministrar junto a ele, era necessária uma pequena plataforma sobre a qual o sacerdote ficava. O topo do altar media 2,22 metros quadrados. Era feito de madeira coberto de bronze. Em tempos posteriores, o altar foi ampliado para acomodar o crescente número de ofertas. Nesse altar, os sacrifícios eram queimados e, por isso, recebia o nome de altar de ofertas queimadas. Ali também a gordura das vítimas era queimada, como certas partes de outras ofertas. Nos 4 cantos do altar havia projeções semelhantes a chifres, conhecidas como chifres do altar. Em certos sacrifícios, os sacerdotes tocavam os chifres do altar com sangue, em outros eles o aspergiam em volta do altar. Na base do altar, o sangue adicional, não usado no serviço, era despejado no chão. Comentário de Ellen White. Aqui são vários livros em que as pessoas podem, Ciência do Bom Viver, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, e assim sucessivamente. Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Primeiros Escritos, é isso. Agora o livro Questões de Doutrina, eu fiquei de ver pelo livro físico, né? Comentário, não estou com ele aqui no momento. Eu acredito que eu vou vê-lo posteriormente, né? O livro Questões de Doutrina. Deixa eu ver se eu coloquei aqui.
Posteriormente eu pego alguma coisa dele, no momento ele não está aqui, mas a gente vai seguindo assim mesmo. Então, vamos para então a revista Querigma. A identidade do bode Azazel em Levítico 16. Sidney Rosa, bacharel em teologia da Unasp, né? Então vamos lá. A discussão a respeito da identidade do bode para Azazel tem dividido opiniões dos estudiosos. Alguns pretendem que Azazel seja um termo técnico, outros uma designação geográfica. O trabalho se limitará a discutir o significado do bode Azazel em Levítico 16. Principais teorias. 1. É um nome próprio, o epíteto de um demônio. 2. Referência ao ato a ação do bode de ir, ou seja, por isso o bode emissário, em algumas traduções. As traduções da 70 e da Vulgata para a palavra Azazel, que são respectivamente as traduções, eu não vou me lembrar aqui qual seria a pronúncia, não me lembro mais das letras, né? E Caper emissários. Transmitem a ideia daí a terminologia bode emissário. Está ligado a uma designação geográfica. 3, né? 1, local para onde ele era enviado. E 4, é um termo técnico que significa extirpação. O bode para Azazel como epíteto de um demônio. Vamos lá. Wright apresenta 4 argumentos. 1, paralelismo entre o bode para Yud-Heh-Vav-Heh e o bode para Azazel. Assim como o primeiro era um ser sobrenatural, o segundo também deveria ser. Ainda que se alegue que não necessariamente sobrenatural, mas o que fica evidente aqui é que ele não é um complemento, não é um sinônimo. Yud-Heh-Vav-Heh e Azazel não seriam sinônimos, né? Ele não dá a ideia de sinônimo. Esse flagrante contraste é também destacado de modo mais incisivo o comentário de Keil sobre o texto requer incondicionalmente que Azazel deve ser tomado como um ser pessoal em oposição a Yod-Heh-Vav-Heh. Isso me parece evidente, né? Não há elementos no texto que o considerem como um sinônimo de Yod-Heh-Vav-Heh, né? Simplesmente não haveria necessidade de dizer um para Yod-Heh-Vav-Heh, outro para Yod-Heh-Vav-Heh também. Não haveria necessidade nesse caso, né? Segundo R. Volks, quando fazemos uma conexão entre os dois bodes, devemos considerar a ambos como representando uma personalidade. Agora vamos para o segundo ponto, né? O bode para Azazel não morre pelos pecados do povo. O bode para Yud-Heh-Vav-Heh já fez isso. Ele apenas os leva de volta ao seu originador. Outro argumento levantado por Wright é que o deserto na Bíblia é usualmente sinônimo de morada de demônios. E algumas passagens fazem alusão a isso, como Isaías 13, 34, talvez Levítico 17. Confira também 8:3, Mateus 2:43, Apocalipse 18:2. Aqui nós já estamos indo para textos fora do Antigo Testamento, né? Que seria um complemento, basicamente. A evidência externa também traz sua contribuição sobre o assunto. Embora tardia em relação à data da tradicional composição de Levítico, a literatura pseudepígrafa apresenta Azazel ou Azael como um ser demoníaco. Primeiro Enoque, né? Aqui estão as passagens, né? 8, 9, 10, 13 e 54. Os capítulos 1 a 36 de 1 Enoque 11, primeiro Enoque, né? Acho que aqui é a página 11. São datados da primeira metade do segundo século antes de Cristo. Outros pseudepígrafos que apresenta a figura de Azazel é o Apocalipse de Abraão. Aqui, novamente, ensina a maldade do homem, que há juízo contra ele, e ele foi quem tentou Adão e Eva. Todo nome poderia ser interpretado como epíteto de um ser sobrenatural, mantendo a ordem das consoantes no texto massorético. A etimologia de nome tem sido explanada como uma forma metastizada do termo. Na opinião de Janowski, o resultado da metástase consonantal parece ser mais provável explanação. A tradução seria algo como Deus irado ou Deus feroz. O bode Azazel como um símbolo de Cristo. A segunda ideia, né, descreve a ação realizada pelo bode. Como já dito antes, as tradições antigas, como a 70 e a Vulgata, além de Símaco e Teodósio, entenderam que a palavra indica o bode que se vai, ou a ideia de bode emissário, que serviu de fundamento para Lutero. Mesmo que eu pense aqui como o bode que se vai, um seria para o Senhor e outro para si mesmo. Nesse caso, outra sorte para o próprio bode. O bode fica a sua própria sorte, né? E não indicaria para Cristo, porque continuaria sendo para o de Revaber, né?
A principal analogia feita pelos autores que defendem essa perspectiva vem de Levítico 14, de 1 a 9. Ali, na cerimônia de purificação de um leproso, 2 pombas são escolhidas, enquanto uma é sacrificada e outra é solta, levando a impureza embora. Só que diferente da questão do bode, né? A ave ela fica livre para ir onde ela quiser. O bode no deserto ele não tem muita opção, né? Aliás, ele não tem opção basicamente, né? Ele está basicamente condenado ali ao esquecimento e possivelmente posteriormente à morte, né? Então nós temos aqui Levítico 14, né? Fala o seguinte: essa é a lei do leproso, tá? Essa é relacionada à purificação referente à lepra. Será levado a sacerdote, o sacerdote irá para fora do arraial, e o sacerdote examinará, e se a praga da lepra do leproso for sarada, aí ele ordenará por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves limpas, vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva, pau de cedro, carmesim e sopo, e as molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavar-se as suas vestes, raspará o seu cabelo, se lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Então veja, a ave viva, ela é imersa, né? Aqui ele fala aqui, ó, no sangue da ave que foi degolada. Então, essa ave também não é envolvida em sacrifício, ela não faz parte do sacrifício tal como lá naquele caso, né? Não há nenhuma indicação que ela seja uma mera continuação dessa situação, né? Ela efetivamente ela está recebendo, está sendo mandada embora. Ao contrário do bode, ela não está necessariamente condenada, porque ela voa, né? Ela poderia voltar. No entanto, ela está ali com aquela marca, né? Enquanto ela não tirar aquela marca, fica fácil identificá-la e mandá-la de volta depois para o campo, né? Caso ela voltasse, né? Então, veja, é a mesma forma e nenhum dos dois implica que seja, por exemplo, uma dupla fase, como a fase de Cristo aqui. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, raspará seu pelo, né? Ficará fora da tenda por 7 dias, e ao 7º dia, né? Apará todo o seu pelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, assim, apará todo o pelo e lavará suas vestes. Lavará com água e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 3 dízimos de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite e logo de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros, oferecerá por expiação da culpa, um dos cordeiros por expiação da culpa, depois os oferecerá por oferta movida, degolará o cordeiro, em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque quer a oferta da expiação da culpa como da expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. Mas aqui nós temos aqui, ó, no momento da ave, né, vamos ver o que é falado sobre a ave aqui, ó. A ave era para o início do processo da purificação, né, em que a ave é morta, no sangue da ave que foi degolada, né, ele degola a ave, e depois a outra é imersa ali, né. Aí ele faz a aspersão, só que o que lembraria, ou seja, isso faz parte do processo de purificação, e depois dele limpo é feito o quê? Toma-se cordeiros, aí oferece um para expiação da culpa, né, e oferta para expiação do pecado, e o holocausto, né? Aqui entra a questão da expiação, né, com os cordeiros, né? E aí o restante, aqui, ó. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois degolará o holocausto. Então veja, aí a expiação ela aparece quando? Ela aparece depois. Ela aparece em um momento posterior, né? Aí ele fala, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E constantemente, tá? Essa ideia, um para a expiação
do pecado. Esse termo um para expiação do pecado, ele vai aparecer constantemente nas escrituras, dizendo um para expiação do pecado. Regulará o cordeiro para expiação da expiação da culpa, tomará o sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. E aí você tem aqui todo, caso você queira ler, né? Essa questão da lepra, só que você vê que depois da questão das aves é que entra o termo expiação novamente, né? Na questão dos cordeiros, né? Aí nós temos aqui Levítico 14, né? Aqui eu coloquei na NVI e na nova versão internacional e na Almeida, caso você queira ler, no site aqui, Clamando no Deserto, você pode ler lá. Azazel como uma designação geográfica. Significaria lugar de precipício ou precipício acidentado. A Mishnah comenta que o bode era tirado nesse local escabroso. É certo que o bode emissário era levado para o deserto, mas essa hipótese apresenta um local específico no deserto. Entre os que defendem essa ideia está Rashi, que viveu durante a Idade Média, 1040 a 1105. Como um termo técnico, agora, Azazel como um termo técnico. Seria um termo técnico que descreve inteira eliminação e inteira remoção ou extirpação da culpa. Seus defensores, adeptos da hipótese documentária, creem que a identificação do bode para Azazel, como representante de um ser, surgiu com o passar do tempo nos escritos judaicos. Logo, mitos e lendas foram desenvolvidos em torno dessa figura folclórica. Hofmann é um dos principais defensores da ideia. Textualmente, né, uma coisa que é muito certa é que há uma distinção entre um bode para o Yudhe e um bode para Azazel. É usada, inclusive, uma palavra específica, Azazel, ou seja, que não é para o Senhor, que não é para Yudhe, né? Então, eu acredito que é mais provável que tenha sido o contrário, né? Que essa ideia que tenha surgido depois, eles tenham tentado aí colocar a ideia de Azazel como um outro ser, como uma figura folclórica, né? O que pode ter ocorrido é assim, eles terem especulado sobre qual seria essa figura, né? Mas isso não muda o fato de que lá o paralelismo indicaria dois seres distintos, né? Yud-Heh-Vav-Heh, sorte para Yud-Heh-Vav-Heh, um ser. Sorte para Azazel, outro ser, né? Mas como Azazel é uma palavra que não aparece, né? Então ela fica um tanto, em parte ela fica numa indeterminação, mas ela não deixa de identificar que, sendo Yod-Heh-Vav um ser, possivelmente o termo Azazel se referiria a outro ser também. Capítulo 2. A função do bode para Azazel no dia da expiação, né? O conceito de purificação. O verbo keeper, de onde vem o nome dia da expiação, Yom HaKippurim, traz o seu significado tanto a ideia de expiar como um pagamento para perdoar o pecado, como também a ideia de purificar, limpar o pecado perdoado. Purificar aqui não tem a ver com higiene, mas antes um conceito religioso de pecados perdoados, transferido para o santuário contaminado. Os sacrifícios oferecidos durante o ano tinham a função de expiar o pecado do pecador arrependido, e dessa forma seus pecados eram simbolicamente transferidos para o santuário. Relacionamento de Azazel com a expiação. Alguns entendem justamente isso, que na cruz os papéis desempenhados por ambos os bodes foram cumpridos em Cristo. Mas veja, na cruz, Cristo é sacrificado e o bode não é sacrificado, né? Então, não teria como dizer que eles são cumpridos em Cristo, porque no momento que Jesus é sacrificado ali, ele é sacrificado para o derrubamento, né? Então, não há essa distinção para o derrubamento e para Azazel aí no sacrifício de Cristo, né? No versículo 5, Azazel está implicitamente. No primeiro momento, Cristo morreu por nós, logo em seguida, ele carregou para longe nossas iniquidades. Então, veja, quando o bode era lançado, o bode era lançado à sua própria sorte. Cristo carregou para onde as nossas iniquidades? Não foi para um deserto, não foi para um local em que ele ficaria ali isolado para sempre ou até a sua morte, nada disso. Cristo, basicamente, ele ressuscita e vai para junto do Pai, né?
No verso 5, Azazel está implicitamente relacionado e é dito que os dois bodes são para oferta pelo pecado. A questão aqui seria a impossibilidade de se considerar uma oferta para o pecado, como sim, sendo um símbolo do demônio. O texto é um tanto obscuro. Baruch Levine, no entanto, nos dá interessante comentário. Não está inteiramente claro porque ambos os bodes, o bode emissário designado para o Senhor, eram submetidos como para oferta pelo pecado. Talvez porque nesse ponto a sorte ainda não tenha sido lançada, que é o mais provável. Como a sorte não tinha sido lançada, os dois entram como oferta, depois os dois entram como possibilidade para oferta, depois que é determinado que é sorteado, separado um vai especificamente para expiação e o outro para o cumprimento de um outro requisito do processo. Né? Possivelmente, então, ambos eram oferta para o pecado. Os versos 9 e 10 explanam que somente o bode feito para o Senhor servia como uma verdadeira oferta pelo pecado. O versículo 10 também representa um desafio para a compreensão da função do segundo bode, envolvido no dia da expiação. Ali nos é dito. Mas o bode que cair a sorte para Azazel será apresentado vivo, esse é o ponto importante, e ele não é sacrificado em momento algum, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto para Azazel. Então veja, novamente é dito, enviá-lo ao deserto para Azazel, ou seja, não era para o Senhor, enviado ao deserto para Azazel. Não é? As palavras lecaper alá, traduzidas como fazer expiação por meio dele, requerem na expiação o uso de sangue sacrificial. A definição dada de expiação envolve expiar mediante o oferecimento de um substituto. Requeria-se que a vida de do animal sagrado, simbolizado especificamente pelo seu sangue, em troca da vida do adorador. O intrigante no texto é que em momento algum o bode era sacrificado, ele não era morto, e dessa forma não poderia fazer parte da expiação, que exigia a morte substitutiva. Os comentários bíblicos expressam diversas visões quanto a essas palavras. Alguns deles as reconhecem como representando o uso excepcional do significado de expiação. O Targum Jonathan traduz: para expiar o pecado do povo, a casa de Israel, nesse caso, a preposição alá sobre ele refere ao povo e não ao bode. Rashi observa que o verbo keeper invoca confissão, não somente expiação, mas que esse verso poderia referir à confissão pronunciada sobre o bode emissário, como prescrito no verso 21, 34. Essa pode ser uma possível solução para expiação por Azazel. Ele era simplesmente o conduto no ritual de expiação e não fazia ativamente expiação. A tradução adotada pela Almeida Revista Atualizada não seria, portanto, a mais correta. A proposição A jamais tem uso instrumental. Igualmente errôneo seria traduzir a palavra como por ele, indicando que a expiação era feita em favor do bode. A tradução sobre ele se encaixaria melhor no texto, considerando que, como já vimos, o bode para Azazel não participava da expiação, pois o ritual sem exceções exigia sangue. O dia da expiação era a purificação dos pecados já perdoados durante o ano, que precisavam agora ser removidos do santuário. Sendo assim, o primeiro bode não perdoava pecados, mas os purificava, limpava do santuário. E o segundo, que não era sacrificado, levava embora esses pecados que já tinham sido perdoados. A necessidade do sangue na expiação. O fato do sangue do segundo bode não ser derramado talvez seja o maior argumento a favor da compreensão de que o bode para Azazel não participava na expiação ativa. Todos os ritos do dia da expiação atribuíam um acentuado valor ao sangue, visto ser ele o elemento básico, suporte da vida. A vida da carne está no sangue. Essa ideia era a base para o sacrifício, uma vida substituindo outra vida. Esse sangue eu tenho dado a vós para fazer sobre o altar o rito de expiação por vossas vidas. Pois é o sangue que faz expiação por uma vida. Ou que expia pela vida que está nele. Levítico 17:11. No Novo Testamento a ideia permanece. Se não houvesse derramamento de sangue, isso é, sacrifício, não poderia haver expiação dos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. O contexto de Levítico 16 mostra que a expiação já havia sido realizada quando, finalmente, o bode para Azazel desempenha sua parte. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Nesse momento, o sangue do bode para o Senhor já fora derramado como sacrifício expiatório.
e pela contaminação do santuário que era purificado. Nada mais precisa ser expiado nem purificado. Tanto o perdão dos pecados quanto a purificação do santuário já foram feitas pelo sangue do bode, do primeiro bode que é sacrificado. Sendo assim, a função do bode Azazel é simplesmente, entre aspas, levar os pecados já perdoados e removidos do santuário. Os versos 21 em diante deixam claro que o ritual da expiação era executado sem o bode para Azazel, colocado posteriormente sobre a expiação feita com o primeiro bode. Críticas à teoria sobre o bode para Azazel. Crítica dele como um termo técnico. Tomar a palavra apenas como um termo destituído de personalidade quebra o evidente paralelismo entre Yud Revavê e Azazel. Dificilmente a pessoa vai conseguir deixar de... Não tem como deixar de enxergar Azazel como um nome próprio, né? Em outras palavras, se Yud Revavê é um ser pessoal e se Azazel está em paralelo com ele, o segundo também deve ser um ser pessoal. Crítica como designação geográfica. A tradição mishnaica, de onde vem a principal fonte da palavra Azazel como local, é tardia. Ela não pode expressar com certeza o entendimento dessa palavra na época da composição de Levítico. Talvez a tradição judaica adotou essa interpretação com o propósito de refutar a crença de que os judeus ofereceram sacrifício a demônios. Levítico 17, 27. Na defesa dessa hipótese é apresentado um argumento filológico, onde se relaciona a palavra Azazel com a palavra árabe Azazu, que significa terra escarpada. As duas palavras teriam um grau de parentesco, assim como a palavra Azazel teria um significado semelhante à palavra árabe. Segundo Tawil, o argumento apresenta dificuldades filológicas. A relação não oferece consistência. O outro argumento contra a interpretação que vê a palavra Azazel como local geográfico é o paralelismo existente entre as expressões para Yud Revavê e para Azazel. E como nós já falamos, né, o paralelismo é quebrado. Símbolo de Cristo. Basicamente, o primeiro ponto que milita contra essa hipótese é o paralelismo incompleto que se forma quando não tomamos Azazel como um ser pessoal, que está em oposição a Yud Revavê. Seria uma ação e não um ser pessoal, nesse caso. A interpretação que vê o bode para Azazel como símbolo de Cristo esbarra em outro problema. A função de ambos é diferente. Faltam elementos para ver no bode para Azazel um tipo de Cristo. O principal ponto que podemos destacar é o fato de que toda a obra de Cristo em perdoar pecados, ministrar no santuário celestial, é baseada no derramamento do seu sangue. Se seu sangue não fosse derramado, Cristo não poderia desempenhar nenhuma dessas funções como agente da expiação. A função de Cristo como Salvador exige necessariamente seu sacrifício. Porém, como já vimos anteriormente, o bode para Azazel não era sacrificado e por isso sua função tipológica não estava ligada à expiação. E o fato dele ser levado ao deserto depõe contra essa ideia de Cristo, por exemplo, tendo a ideia de que Cristo é que leva para outro local, né? Cristo leva a outro local justamente por causa do sacrifício e ele não leva para um local indefinido, como um deserto, né? Ele vai embora, ele vai para junto do Pai. Não existe nenhuma evidência bíblica que indique ambos os bodes do dia da expiação como representantes da mesma obra, mas em etapas diferentes. Se assim fosse, não haveria necessidade de distingui-los, ou seja, os dois seriam para o de Revavê, e não um para o Eterno e outro para Azazel. Ademais, o sacrifício diário, que também era feito como símbolo do sacrifício de Cristo, não necessitava ser dividido em duas etapas. A base do argumento, que aponta o bode para Azazel como símbolo de Cristo, parece ser muito mais homilética do que exegética, ou seja, é muito mais, vamos dizer assim, muito mais um desejo de se adaptar à obra de Cristo do que o resultado de uma interpretação. As pressuposições teológicas e traduções tendenciosas do texto massorético contribuíram para essa interpretação duvidosa. A interpretação do bode para Azazel como epíteto de um demônio. Ela se apresenta como a mais bem fundamentada. A literatura judaica antiga traz Azazel como um ser demoníaco ou um anjo caído. Ela não é totalmente conclusiva, mas dada a ideia do paralelismo ali, ela seria uma tradução que se adequa ao que está no texto. Ela não é contrária, ela não fere o que está no texto, né? Traz um forte apoio à interpretação que vê o bode para Azazel como símbolo do demônio. Evidência externa aponta ainda para um conceito comum das religiões do Antigo Oriente Médio, a crença de que o deserto era um local de morada dos demônios. Essas evidências coadunam com o contexto bíblico. O presente estudo não pretende ser conclusivo, mas em vista às evidências que foram levantadas, essa parece ser a hipótese mais plausível. Azazel como símbolo do demônio, então o demônio teria participação na salvação. Em resposta a essa afirmativa, conforme já discutido no capítulo 2,
O bode para Azazel não participa da expiação, pelo menos não como um complemento redentivo, né? Mas sua função estava ligada à eliminação dos pecados, ou seja, ele não é corredentor, ele não é co-salvador. O bode não aparece ali como um co-salvador, um corredentor, um sacrifício, como algo que vai ser utilizado em função do perdão. A expiação já tinha ocorrido e a Bíblia constantemente, nós vamos ver no estudo sobre expiação, ela usa a expressão um bode para expiação. A pergunta que surge então é a seguinte: onde e quando a figura antitípica do bode Azazel e do ritual da eliminação é encontrada? O contexto Levítico 16 é o dia da expiação, que é também o dia do juízo, para o povo de Israel. Os pecados previamente confessados e perdoados eram expiados e purificados pelos animais sacrificados. Após o término de todo o sacrifício, o bode para Azazel era introduzido e eliminava esses pecados. Ele era um símbolo do verdadeiro culpado pelos pecados que devia recebê-los de volta. Na base do texto bíblico, a igreja adventista do sétimo dia vê no bode para Azazel um símbolo de Satanás, não como um corredentor, não como um consalvador, e também não há elementos em Levítico 16, eu concordo nesse ponto, e não há elementos em Levítico 16 que indiquem que o segundo bode seria uma complementação do processo redentivo, de redenção. Não seria um corredentor aí no caso, né? Os pecados previamente confessados e perdoados eram expiados e purificados pelos animais sacrificados. Após o término de todo sacrifício, o bode para Azazel era introduzido e eliminava esses pecados. Ele era um símbolo do verdadeiro culpado pelos pecados que devia recebê-los de volta. Aí a igreja adventista vê como símbolo de Satanás. A escatologia adventista interpreta o momento em que o bode para Azazel é enviado ao deserto como um tipo que encontrará seu antítipo por ocasião do milênio de Apocalipse, onde Satanás é banido para a terra desolada e finalmente destruído após o milênio. Como o pecador arrependido foi liberto da condenação final do pecado através da morte e ministério de Cristo, toda a consequência desse pecado será levada de volta ao seu originador. Importante termos em mente que a parte que cabe a ele é levada a ele, a parte que cabe aos ímpios é derramada sobre os próprios ímpios, que vão ser destruídos, e a parte que cabe aos salvos é perdoada, né? E por isso eles são, e por isso essas pessoas são salvas, né? Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe e convido para uma oração final. Pai querido, seja conosco, nos livre de todos os males, perdoe por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.